Meus queridos e minhas amadas, aceitem a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor nosso Deus. No capítulo 1 do Evangelho segundo João, o apóstolo, discípulo de Cristo Jesus, descreve a pessoa do próprio Filho de Deus, Cristo vivo ressuscitado. E afirma convictamente que Jesus já estava junto do Pai no princípio de todas as coisas. Quando você começa a ler o capítulo 1 do Evangelho segundo João, você entende claramente o poder da divina Trindade para criar todas as coisas, para formar a terra, os animais, as plantas, o ser humano, e o quanto a divina Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, merecem ser glorificados, louvados e adorados. E nós vamos ler o versículo 12 do Evangelho segundo João, capítulo 1, que descreve o mistério que existe na existência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que é desde o princípio, sempre haverá de ser. Se você puder tomar uma Bíblia onde você estiver para ler junto comigo, faça isso, ou através do seu celular. Mas se você não tem como ler a Bíblia em papel, nem mesmo em celular, você vai prestar atenção na leitura deste versículo, João 1, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos repetir? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Diga comigo assim: graça, poder. Graça e poder. Nós vamos aprender do Senhor já já. Vamos então louvar o nome do nosso Deus com a canção que tem por título Filadélfia. Se você é como eu, você está em pé neste momento em sua casa, pode assentar-se. Vamos louvar o nome do Senhor, glorificando a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Que as palavras ao saírem da nossa boca saiam em forma de adoração ao nosso Pai Celestial. Cante junto comigo. Aleluia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta. Tendo pouca força, Filadélfia, guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia, como eu te amo. Nós também te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, ó Pai. Te amamos pelo que Tu és maravilhoso, tremendo, santo, bendito. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor.
Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que não tomem tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu farei coluna no templo de meu Deus. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta. Tendo pouca força, Filadélfia, guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Como eu te amo, Filadélfia, Filadélfia. Aleluia. Santo, santo é o nosso Deus, Jeová. Tenho certeza que você que está cultuando conosco está já sentindo a presença de Deus. Então você pode dar liberdade ao Espírito do Senhor. E dando liberdade ao Espírito Santo do nosso Deus, você pode glorificar, você pode dizer aleluia aí onde você está. Se você está num local onde não pode externar a alegria do seu coração, glorifique em espírito, porque Deus ouve, Deus lê a nossa mente, Deus sabe. Antes das palavras chegarem aos nossos lábios, o Senhor já sabe o que será dito, já sabe o que nós haveremos de dizer. Então glorifique no seu coração. Hoje nós vamos aprender um pouquinho do nosso Deus, a respeito da graça do Senhor sendo bastante e suficiente em nossa vida. A graça do Senhor, em primeiro lugar, é preciso que a gente saiba que a graça do Senhor vem acompanhada do poder e da virtude do Espírito Santo sobre nós. E uma pergunta que eu quero fazer a todos vocês neste início de pregação é a seguinte: quem pode ou quem consegue dizer a frase tema desta campanha, que é: a tua graça me basta? Talvez você não saiba quem é que pode dizer estas palavras. Talvez você ainda não consiga dizer ao Senhor: Pai, a tua graça me basta. Mas hoje aqui durante esta pregação nós vamos aprender por intermédio do Espírito Santo. E eu quero crer que quando nós acabarmos este momento de culto ao Senhor, você poderá dizer de todo o seu coração, de toda a sua alma: Senhor, a tua graça me basta. Precisamos, antes de mais nada, saber que a graça do Senhor é infinita. Exatamente. A graça do Senhor é inerente ao Todo-Poderoso. E quando eu digo inerente ao Todo-Poderoso, eu quero dizer que a graça sempre existiu. Porque se ela é inerente ao Todo-Poderoso e o Todo-Poderoso sempre existiu, logo a graça inerente a Ele também sempre existiu. Não teve começo, um momento específico em que a graça começou. Pode ter havido sim um momento específico em que a graça começou a agir sobre a vida do ser humano. Mas ela já existia desde o princípio. E assim como ela sempre existiu, ela também não terá fim. A graça do Senhor permanece para sempre. Tão certo quanto o seu amor por nós permanece para sempre. Tão certo quanto a graça do Senhor permanece para sempre, também os céus criados pelo Senhor, a glória do Senhor permanecem para sempre. Já existia antes do início e no início dos tempos. Tudo foi feito pela graça de Deus.
por pura liberalidade do Todo-Poderoso. Ninguém chegou para Deus e disse: é preciso que você crie a terra, crie o ser humano, faça a separação entre águas e águas. Não, ninguém disse isso para Deus. Por liberalidade dele, começou a ser criada cada coisa que nós conhecemos. Céus, este primeiro céu que os nossos olhos conseguem ver, a atmosfera, a terra, as plantas, os animais e o próprio ser humano. E quando Deus criou o ser humano, Ele estipulou ter comunhão com este ser humano que Ele havia criado. A Bíblia não diz em nenhum momento, em nenhum versículo, não há uma passagem dizendo que Deus tem comunhão com as plantas, ou que Deus tem comunhão com os animais, ou que Deus tem comunhão com o fogo, ou que Deus tem comunhão com a água, ou que Deus tem comunhão com o ar ou com a atmosfera. Mas a Bíblia Sagrada fala claramente que Deus começou a ter comunhão com o ser humano desde o princípio de tudo. Porque a Bíblia Sagrada relata que o Senhor Deus visitava o homem no jardim do Éden na virada do dia. Alguns estudiosos vão dizer que a virada do dia compreende exatamente o período entre 5:30 da tarde e 6 horas, quando o sol está se pondo. E é por isso, eu creio, que muitas vezes nós vemos aquele espetáculo maravilhoso, aquelas cores que não há artista, não há pintor que consiga imitar e traduzir num quadro as cores que o Senhor coloca no céu, para relembrar o momento exato em que Ele vinha ao jardim para conversar com o ser humano face a face. Hoje em dia Deus ainda conversa conosco, porém não face a face. Conversa conosco através da nossa mente, através do nosso espírito, o espírito que Ele mesmo colocou para habitar o nosso ser. Mas no começo dos tempos, Deus conversava com o ser humano face a face. Se isto não é comunhão, então eu não sei o que é. Porque comunhão, do meu ponto de vista, é você conversar com alguém, dividir os seus anseios com alguém, dividir as suas dificuldades com alguém, dividir a sua alegria, a sua felicidade, os seus sonhos, os seus projetos. Louvar a Deus junto com aquela pessoa, glorificar o nome do Senhor junto, seguir a jornada junto, a caminhada junto, isso é comunhão. E eu tenho plena certeza que Adão dividia com o Senhor a sua alegria. A alegria abundante que havia no coração do ser humano antes do pecado adentrar a vida do homem. Adão compartilhava com o Senhor a sua alegria plena, completa, profunda. E o Senhor recebia da parte do ser humano essa compartilhação, esse compartilhamento, essa comunhão. A graça do Senhor, o segundo ponto que você precisa entender, a primeira é que ela é infinita, porque é inerente ao Todo-Poderoso. O segundo ponto que é preciso entender para que você possa dizer: a tua graça me basta, Senhor, é que a graça é para todos, indistintamente. A graça do Senhor é para todos, porque a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4, que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. E se é da vontade de Deus que todos sejam salvos, logo, a graça do Senhor é para todos indistintamente. E só não recebe a graça do Senhor nosso Deus a pessoa que não quer receber. Porque a graça do Senhor está superabundando em nossas vidas. E a cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, e quanto mais nos aproximamos dEle, mais a graça superabunda em nós. Indo para o Velho Testamento, porque algumas pessoas dizem que o Velho Testamento era o tempo do juízo, era o tempo do olho por olho, dente por dente.
Mas a palavra do Senhor nosso Deus diz o contrário. Exatamente. Muitas pessoas dizem: agora nós estamos no tempo da graça, mas no tempo de Moisés, no tempo de Noé, no tempo do princípio de todas as coisas, não havia graça, só havia juízo. E isso não é verdade. Se nós formos ler Gênesis no capítulo 6, no verso 8, vamos ler a seguinte frase: Noé achou graça diante de Deus. Se Noé, tendo achado graça diante de Deus, entendeu e escolheu servir ao Senhor e obedecer a Ele, logo a graça já existia no tempo do Velho Testamento também. Então, não siga o que as pessoas dizem sem antes você mesmo consultar a palavra de Deus. Não se deixe guiar por disse-me disse, porque o pastor fulano de tal disse isso, porque a fulana de tal, a profeta do Senhor, disse aquilo. Não se deixe guiar. Se você tem dúvida, se você quer esclarecer exatamente o que é que Deus diz a respeito dele mesmo, do plano da redenção, da graça, desde o princípio de todas as coisas, vá para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é, na verdade, pura palavra de Deus para nós. Um terceiro ponto que você precisa entender, para poder dizer, a tua graça me basta, é que a graça é remidora. Aleluia. A graça é remidora, a graça remide. Se nós formos ler Tito, no capítulo 2, no verso 11, vamos ler o que está escrito aqui. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifestou de que forma? Salvadora. Salvadora é a que salva, a que redime. Então este é o terceiro ponto que você precisa compreender, que a graça do Senhor é redentora. Ela redime o ser humano, porque está dizendo na Bíblia Sagrada, a graça do Senhor é remidora, porque ela salva. O Senhor nos salva, nos redime, vem remir a nossa alma por meio da sua graça sobre nós. O quarto ponto que você precisa saber, entender, para poder dizer a tua graça me basta, Senhor, é que a graça livra do juízo. É, a graça livra do juízo. E eu quero rapidamente citar um exemplo muito conhecido de todos, de todo o povo cristão evangélico em geral. Aquele relato bíblico que narra a situação de uma mulher pega no ato de adultério. Eu nunca vou conseguir compreender porque não levaram ambos diante de Jesus. Se ela estava pega em flagrante no ato de adultério, logo o homem estava junto. Por que é que não levaram o homem também? Veja a desgraça que é o juízo, mas a graça, o presente maravilhoso que é a graça do Senhor, nosso Deus, sobre as nossas vidas. E aquela mulher foi levada diante de Jesus. E os acusadores, os homens que a levaram diante de Jesus, disseram, ela estava em adultério. Foi flagrada em ato de adultério. Ninguém veio nos dizer, não foi um boato. Nós a flagramos em adultério. E a lei de Moisés, eles falando para Jesus, a lei de Moisés nos manda apedrejar a pessoa pega no ato de adultério. E Jesus, conhecedor dos corações, aleluia, olhando para aqueles homens, e eu quase consigo enxergar carrancudos, ira brotando de cada um deles, os olhos cheios de ódio, os punhos cerrados, desejando matar uma pessoa, tirar uma vida preciosa, que o nosso Deus soprou o fôlego de vida sobre ela,
Aqueles homens tomados pelo ódio queriam pôr fim a uma vida que custou o sangue precioso de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens e vendo a expressão corporal deles, iracundos, cheios de ódio, achando que estavam praticando a justiça, o Senhor Jesus diz para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um, todos eles se afastaram. Colocaram a mão na consciência, será? Ou apenas se afastaram porque ficaram sem graça, porque não havia uma resposta que pudesse combater essa frase de uma profundidade. Como é profundo o amor do nosso Deus por nós. De uma altura, como é alto o amor de Deus por nós. Assim os homens se afastaram, porque não havia argumentos, não havia como argumentar contra essa frase: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os homens se afastaram. Jesus olhou para aquela mulher e perguntou: aonde estão os teus acusadores? E ela disse: eles se foram, Senhor. E Jesus perguntou: nenhum deles ficou para te apedrejar? E ela respondeu: não, Senhor, nenhum. Nenhum ficou para condenar você? Não, nenhum. Jesus olhando para ela, e aí eu posso quase ver o olhar de Jesus, tão diferente do olhar daqueles homens. Aqueles homens tinham olhar de ódio, Jesus tinha olhar de amor. Aqueles homens tinham uma expressão de ira, Jesus tinha uma expressão de mansidão, suave, doce, porque com ele estava a graça. E ele disse: tampouco eu te condeno, mulher, vá e não peques mais. Então, ao ler esta passagem, a gente compreende que a graça do Senhor, a graça poderosa, livra do juízo. A graça do Deus Todo-Poderoso livra do juízo. Um outro ponto que você precisa entender, se você quiser dizer com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento: a tua graça me basta, Senhor. Você precisa compreender que a graça nos prende a Cristo. Sim, a graça do Senhor nos prende a Cristo. Não acredita? Leia Romanos, capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Faço questão, quero ler. Não importa o que nós fazemos, Ele nos ama. Não importa o que nós deixamos de fazer, Ele nos ama. Ele nos ama de igual modo. E a graça dele por nós nos prende a Cristo Jesus. Vejam, Romanos 8, 35 diz assim. Vamos começar a ler do verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E agora o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada nos separa do amor de Cristo. E a graça do Senhor por nós age coligada, intrinsecamente ligada ao amor do nosso Pai por nós. Um outro ponto, a graça transforma. A graça transforma o velho homem em nova criatura. A graça de Deus transforma a situação má em situação do bem. Para citar apenas um exemplo, eu quero lembrar a todos vocês a história, o relato de um homem que estava possesso por demônio. E não era um, não era dois, era uma legião.
Este homem habitava numa localidade chamada Gadara. A Bíblia Sagrada nos relata que este homem era acorrentado e quebrava as correntes. Esse homem era preso por grilhões, por argolas de ferro fortíssima. E a legião que agia no corpo dele lhe dava uma força sobre-humana, de tal maneira que ele arrebentava também os grilhões. Nada conseguia transformar aquele homem dentro daquela vida, daquela atitude, daquela situação tão tenebrosa. Mas um dia, aleluia, chegou aquele transbordando em graça que transforma, que redime, que deixa para lá o juízo e perdoa todas as nossas iniquidades. E o Senhor Jesus, aquele Cristo vivo ressuscitado, fez a legião de demônios se curvar diante dele para o adorar, porque só ele merece adoração, só ele merece honra, só ele merece louvor. E a Bíblia Sagrada, ao narrar, você pode ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, está narrando a libertação, a transformação deste homem. Começa a narrativa dizendo que quando Jesus chegou àquela localidade, este homem tomado por esta legião, e alguns estudiosos vão dizer que legião são 7 mil demônios habitando aquele corpo. Imaginem a situação de miséria, a situação triste daquele homem. A Bíblia não diz o nome dele, mas o Senhor Jesus sabia o nome dele. E aquela legião que estava no corpo daquele homem se prostrou e adorou ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que vive e está entronizado à destra de Deus. Aleluia! E aquela legião disse por meio da boca daquele homem: porque vieste aqui nos atormentar, que temos nós contigo? E Jesus não deu conversa. Jesus ordenou que saísse. E o Evangelho segundo Marcos capítulo 5 vai narrar que depois que aquele homem ficou liberto, a graça transformadora. Depois que aquele homem foi liberto daquela legião tão terrível, ele quis seguir o mestre, ele quis. Jesus entrou no barco com os seus discípulos para voltar para o outro lado. E este homem quis segui-lo. Jesus não permitiu, disse: fica aqui. O seu testemunho de transformação, a graça transformadora. O seu testemunho vai transformar outras vidas. A graça remidora. A graça que livra do juízo. A graça que nos prende a Cristo. A graça inerente ao Todo-Poderoso. E uma última coisa que você precisa saber é que a graça traz a vida eterna. Exatamente isso que você ouviu. E eu vou repetir. A graça traz a vida eterna. Leia Efésios 2, verso 5. Porque pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E se nós somos salvos, por que é que somos salvos? E qual é o destino final daquele que é salvo em Cristo Jesus, o nosso Salvador? É viver para sempre ao lado do Todo-Poderoso, a quem a graça é inerente. Então a graça, com certeza, traz a vida eterna. É pela graça inerente ao Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nós podemos alcançar a certeza de vida eterna para morar, habitar eternamente nas mansões celestiais. Agora que você entendeu o que é a graça do Senhor, será que você pode responder à pergunta feita no início dessa pregação?
E a pergunta que eu fiz foi: quem pode ou quem consegue dizer, a tua graça me basta? A resposta está nessa mensagem. A pessoa que pode dizer ou que consegue dizer é aquele que entende que a graça do Pai nos basta para tudo nesta vida. A graça do Pai é suficiente para tudo. A graça do Pai é suficiente para nos alegrar. A graça do Pai é suficiente para nos colocar em comunhão com Ele. A graça do Pai é remidora. A graça do Pai nos livra do juízo. A graça do Pai nos deixa presos, atados, linkados a Cristo Jesus. A graça do Pai traz a certeza da vida eterna. Será que agora você pode dizer, a tua graça me basta? Você pode dizer isso? Então repita 3 vezes comigo dizendo, a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Aleluia! A tua graça nos basta, Senhor. E isso faz transbordar o meu coração, por entender a profundidade e a altura e a largura e o comprimento da tua graça, que é também o teu amor para conosco. Aleluia! Eu quero neste momento orar por cada pessoa que acompanhou a pregação da palavra de Deus. E você conseguiu sim compreender exatamente o que é esta graça do Senhor. E você pode dizer, a tua graça me basta. Mas você se sente de tal maneira tão longe de Deus, tão afastado do Senhor, porque um dia, você havia tido essa graça superabundando na sua vida. Mas por algum motivo você se afastou. E hoje você não consegue mais dizer. Existe uma timidez, existe um acanhamento que está derrotando a sua vontade. Uma luta interior constante. E porque você rejeitou a graça de Deus, você não consegue vencê-la. Você não consegue vencer pelo Espírito do Senhor essa luta travada no seu interior. Mas hoje, aqui, agora, eu quero te convidar para receber com alegria a graça redentora do Senhor sobre você. Aonde quer que você esteja, eu quero que você ligue o seu pensamento com Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu vou cantar uma canção que tem por título Bálsamo. E na letra desta canção você vai perceber que existe, sim, existe uma liberdade para que você converse diretamente com o Senhor. E é isso que você vai fazer nesse instante. Enquanto eu louvo ao Senhor, enquanto eu canto este hino, você vai conversar com Deus e vai falar, Senhor, eu quero dizer, eu quero proferir essas palavras. Eu quero conseguir falar, a tua graça me basta. Vai conversando com Deus. Vai conversando enquanto eu louvo ao Senhor com esta canção. Bálsamo. Aleluia. A tua graça, Senhor, é bálsamo sobre as nossas vidas. A tua graça é bálsamo sobre as nossas feridas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Amado Deus, estou aqui. Vida ferida, alma sofrida, agora venho a ti, porque bem sei que tens poder para curar
fazer parar o meu sofrer. Foi por isso que decidi conversar com o Senhor, pois eu sei que és todo amor. Restaura vidas desiludidas, traz alegria e novo viver, livra da morte. És um Deus forte, em tuas mãos está todo o poder. Ó Senhor, olha agora esta pessoa que está conversando contigo em oração. Esta pessoa compreendeu a tua graça, Senhor. Essa pessoa conseguiu perceber que a tua graça está coligada ao teu amor. E a tua palavra nos afirma dizendo que não há como medir a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do teu amor por nós. Logo, Senhor, a tua graça também nos alcança onde estamos. A tua graça alcança esta vida. A tua graça faz com que o Senhor incline os ouvidos à oração desta pessoa neste momento. Ouve, Senhor, ouve. Ouve a oração desta pessoa, Pai, que há tanto tempo já está andando longe de Ti. Ouve e atende, Senhor. Foi por isso que decidi conversar com o Senhor, pois eu sei que és todo restaura vidas desiludidas, traz alegria e novo viver, livra da morte. És um Deus forte, em tuas mãos está todo o poder. Desiludidas, traz alegria e novo viver, livra da morte. És um Deus forte, em tuas mãos está todo o poder. Todo o poder. Aleluia, graça, poder, foram as palavras que nós dissemos no início dessa pregação. Porque a graça remidora do Senhor age sobre nossas vidas por meio do seu poder. Quero rapidamente fazer uma oração por estas pessoas que estão entregando a sua vida a Cristo Jesus. Por estas pessoas que estão voltando ao redil do bom pastor. Senhor, olha agora para cada pessoa que, enquanto eu cantava, a pessoa conversava contigo em oração. Recebe, Senhor, recebe cada vida. Recebe, Senhor, dentro de um abraço bem apertado. Para que esta pessoa sinta o teu amor, a tua graça, o conforto do teu Espírito sobre a vida dela. Escreve, Senhor, o nome de cada pessoa lá no céu, no livro da vida. Sela com o precioso sangue de Cristo Jesus, para o grande dia da vida eterna.
pois desta hora em diante, Senhor, estas pessoas passam a Te servir de corpo, alma e espírito, para serem pessoas santas, como o Senhor é santo. Fortalece a cada uma, Senhor, livrando, guardando, protegendo do mal, do perigo, em nome de Jesus, fortalecendo a cada uma delas e mostrando que todas as batalhas que virão, será o Senhor quem vai lutar cada batalha. Em nome de Jesus eu oro a Ti e já Te agradeço nesta oração. Amém, Senhor. E ninguém abre. Eu sei as Tuas obras, Filadélfia. Eu sei a Tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de Ti